Você acha que a Amazônia é um imenso vazio verde, um paraíso intocado? Esqueça isso. A ideia de uma natureza selvagem e desabitada é a maior mentira que nos contaram sobre ela. Você veio aqui por uma história de cidade perdida, de Eldorado, de ouro. E sim, vamos falar disso. Mas a verdade é muito mais chocante. A verdadeira cidade perdida da Amazônia não era uma lenda, era real. E era maior do que qualquer explorador jamais sonhou. Fique comigo, porque a ciência acaba de encontrar o mapa. Por 500 anos, a história foi a mesma. Exploradores europeus obcecados pela lenda de uma cidade de ouro chamada Paititi, ou Eldorado, mergulharam na Amazônia para nunca mais voltar. Um a um, a selva os devorou. A conclusão parecia óbvia. A floresta era hostil demais, o solo pobre demais para qualquer tipo de civilização complexa. A cidade perdida foi classificada como um mito. Mas e se eles estivessem procurando a coisa errada? Neste vídeo, vamos demolir esse mito. Vamos seguir a trilha da obsessão, desde os conquistadores até o desaparecimento do lendário coronel Percy Fawcett. Vamos desmascarar uma das fraudes mais espetaculares do século XX. E então, vamos revelar a reviravolta que a tecnologia moderna nos proporcionou, descobrindo não uma cidade, mas uma rede de civilizações que estava escondida bem debaixo dos nossos narizes. Prepare-se, a verdade é mais incrível que a lenda. A loucura toda começou com o ouro dos Incas. Depois de saquear o império, os conquistadores espanhóis ouviram rumores de um tesouro ainda maior, escondido na floresta. Assim nasceu a lenda de Eldorado. Essa febre do ouro lançou incontáveis expedições à morte, cimentando a imagem da Amazônia como um inferno verde. Ninguém personificou melhor essa busca do que o coronel Percy Fawcett, no início do século XX. Ele não era um caçador de tesouros comum. Fawcett era um explorador britânico metódico e místico. Sua obsessão foi alimentada por um documento que encontrou no Rio de Janeiro, o Manuscrito 512, que descrevia uma cidade em ruínas encontrada por bandeirantes no século XVIII. Para ele, era a prova. Ele não buscava ouro, mas a capital de uma civilização, que ele batizou de Cidade Z. Suas expedições eram brutais. Ele enfrentou fome, doenças, insetos que devoravam a carne e encontros tensos com tribos isoladas. Mas cada dificuldade parecia apenas fortalecer sua convicção. Em 1925, Fawcett, seu filho Jack e um amigo entraram na selva para sua expedição final, na região do Xingu. Eles enviaram uma última carta e depois, silêncio. Desapareceram para sempre. O sumiço de Fawcett se tornou um dos maiores mistérios do século, transformando-o em um mártir da causa da cidade perdida. A história dele parecia ser o capítulo final, a prova de que a Amazônia guarda seus segredos e consome todos que ousam desafiá-la. A busca pela cidade perdida parecia ter morrido com Fawcett. Mas nos anos 70, em plena era de fascínio por OVNIs e mistérios antigos, a lenda retornou de uma forma totalmente bizarra. Um jornalista alemão, Karl Brugger, conheceu em Manaus um homem chamado Tatum Canara. Ele se dizia príncipe de uma tribo desconhecida e guardião da Crônica de Acacor, uma cidade subterrânea colossal. A história que ele contou era fantástica. Deuses astronautas que fundaram a cidade há 15 mil anos, uma guerra contra os Incas, tecnologias avançadas e uma rede de túneis sob toda a América do Sul. Ele acreditou e publicou o livro A Crônica de Acacor. Foi um sucesso mundial. Parecia a resposta definitiva, mais fantástica do que qualquer sonho. Aventureiros viajaram ao Brasil para que Tatum Canara os guiasse até a cidade secreta. O resultado foi trágico. Pelo menos 3 pessoas desapareceram ou morreram em expedições com ele. Mas a verdade veio à tona. Investigações da polícia alemã revelaram que Tatum Canara, na verdade, era Günther Hauck,
um vigarista alemão que havia fugido para o Brasil anos antes. Ele não tinha uma gota de sangue indígena. Toda a história de Akakor era uma fraude complexa, uma mentira que custou vidas. Enquanto o mito de Akakor se revelava um engano, a ciência, silenciosamente, estava prestes a encontrar a verdade real. Fawcett estava certo sobre a civilização, mas errado sobre como ela era. E a prova não veio de um mapa antigo, mas da própria Terra e da tecnologia. A primeira pista revolucionária foi a Terra Preta de Índio. Cientistas descobriram grandes manchas desse solo escuro e super fértil por toda a Amazônia. E o mais incrível, ele não é natural. É um solo artificial, um tipo de composto pré-histórico, criado por humanos com uma mistura de carvão, biochar, cerâmica e restos orgânicos. Isso demoliu o argumento de que o solo era pobre. Os povos antigos não eram vítimas da floresta. Eles eram engenheiros ambientais que a transformaram em um imenso jardim para sustentar milhões de pessoas. A base para uma civilização estava lá. Mas onde estavam as cidades? As construções de madeira apodreceram. A selva cobriu tudo. Para enxergar através dela, precisávamos de olhos mágicos. E eles vieram na forma da tecnologia LiDAR. Pense no LiDAR como um raio-x para a lensagem. De um avião, ele dispara lasers que atravessam as árvores e mapeiam o solo com uma precisão incrível. E o que o LiDAR revelou mudou a história para sempre. No Acre, ele mapeou milhares de geoglifos gigantescos. Na Bolívia, revelou o urbanismo da cultura Casarebe. Com suas pirâmides cônicas de 22 metros, canais e aterros projetados para controlar as enchentes anuais. Era engenharia de paisagem em larga escala. E a descoberta mais chocante veio recentemente no Equador, uma vasta rede de cidades no Vale do Upano, com mais de 6.000 plataformas retangulares, praças e estradas retíssimas que se estendiam por quilômetros. E a idade? Pelo menos 2.500 anos, mais antigo que o Império Romano. Se ter sua visão sobre a história virada de cabeça te fascina, considere se inscrever no canal, porque é isso que fazemos aqui. O que a ciência nos mostrou é que a Cidade Perdida não era uma única cidade de ouro, mas uma vasta rede de cidades-jardim, com um urbanismo de baixa densidade perfeitamente integrada à floresta. Eram sociedades complexas que dominavam a arte de viver em harmonia com o ambiente que criaram. Então, por que tudo isso desapareceu? A resposta é uma tragédia de proporções continentais. Quando os europeus chegaram, trouxeram doenças como varíola e sarampo. Essas epidemias, para as quais os povos nativos não tinham imunidade, varreram a Amazônia como fogo. Estima-se que até 95% da população foi dizimada. Foi um apocalipse silencioso. As cidades não foram destruídas em batalha, elas foram esvaziadas pela doença. Os poucos sobreviventes não conseguiram manter as complexas estruturas sociais e agrícolas. Sem seus milhões de habitantes, a floresta simplesmente cresceu de volta. Em poucos séculos, ela cobriu tudo, transformando a maior obra de jardinagem da história humana no que hoje vemos como natureza intocada. A Amazônia não é um paraíso virgem. É uma paisagem viúva. A busca por Eldorado estava fadada ao fracasso porque procurava a coisa errada. O verdadeiro tesouro da Amazônia não era o ouro, mas uma civilização sofisticada e sustentável. A verdade que a ciência nos revelou é muito mais grandiosa do que qualquer mito de conquistador. A Cidade Perdida foi encontrada, e ela nos mostra que a história da Amazônia não é sobre um vazio, mas sobre uma presença humana monumental e um conhecimento que perdemos. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se para não perder a próxima investigação. E se cidades antigas te fascinam, confira nosso vídeo sobre Eldorado. O link está aqui na tela. Obrigado pela sua companhia. Continue questionando. Até a próxima!